Pam, 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 pam. Então, pessoal, o Facebook deve estar chamando aí todo mundo, né, para conversar essa noite mais que especial. Então, lá eu sou o Christian, CEO da Impérios Sagrados e também o curador da primeira Bienal Literária Geek LGBTI+, na edição em Curitiba. A BioGift conta com o apoio do Governo do Estado do Paraná, da Prefeitura Municipal de Curitiba e é uma realização desses órgãos com esse Impérios Sagrados. A BioGift acontecerá em 2021 no MON, Museu Oscar Niemeyer, e é a primeira do gênero do país. Teremos ainda esse ano a pré-bienal online em setembro, que vai ser dia 12 e 13. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, a professora doutora travesti Meg Hayara. Ela está com um batom lindíssimo, por sinal, há que se elogiar. E a Tatiana Leixo, que é agente de publicidade educacional da Impérios Sagrados. A live de hoje é Quebrando Paradigmas. E antes de chamá-las, eu gostaria de agradecer de uma forma mais especial, não é? O Governo do Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Curitiba, a todo o pessoal, mais de 50 estandistas, a Feira Gastronômica, os conferencistas que vão estar na Bienal e no evento online também, sendo a Meg uma dessas conferencistas, o Felipe, o Fernando, eu falo que é uma dupla sertaneja, né, Felipe e Fernando, e a Cristiane do Podcast Tchê, Fora do Meio Podcast, e Devaneios da Crise, Podcast com Dendê. Também cabe uma menção à Light of Legions, que é a primeira startup de LoL do país e que vai realizar o Campeonato das Eras. Por fim, eu gostaria de agradecer toda a comissão organizadora da BioGift. A da imprensa e divulgação, nós temos a Lorraine Dias, a Carmelise, Jéssica Irota, João Castagnoli e Gabriel Berger. Na criação artística, nós temos a Monique Vegas, o Jonatas Gomes, que é o design especialista também da Impérios Sagrados, a Camila Iese, Doca Soares, Tatiana Miller, que vai estar com a gente, a Tatiana Lixo Miller, que vai estar com a gente aí daqui a pouquinho. Das artes cênicas, Matheus Carriel, que é o diretor que vai adaptar o livro Milênios de Solidão para o teatro. No executivo temos o Diego Wellington e a minha pessoa que trabalha com eles no executivo, o arquiteto responsável, que é o Ralf Sperka, e um beijo especial para a Maria Fernanda, que é advogada da BioGift, que trabalha e colabora na OAB, no grupo de diversidade. Bem, e finalmente, agora eu vou chamar essas duas lindas aqui, a primeira convidada dessa noite, que vai fazer a mediação do diálogo, é a Tatiana Aleixo. Olá, Tatiana. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem. E agora, essa menina mais que linda, super mega poderosa, uma negra lindíssima. Olá, professora doutora Meg. Oi, Christian. Oi, Tatiane. Tatiana, tudo bom? Tudo bem? Então, eu quero começar já, assim, antes de vocês se apresentarem, eu quero tocar uma frase que não é minha, eu vou citar uma pessoa aqui, por sinal. É uma frase de um artigo que eu li, eu gostaria que, depois que vocês se apresentarem, já começassem comentando, não é? A seguinte frase. Em que está um artigo dizendo assim: fazendo uma analogia com o pensamento de Ari Lima, 2006, quando problematiza a homossexualidade negra, é possível afirmar que travestis e mulheres transexuais negras são habitantes de dois mundos e, ao mesmo tempo, não pertencem a nenhum deles. Fecha a citação. A citação é do artigo da Meg, e depois que ela se apresentar, eu gostaria que ela comentasse, porque eu fiquei emocionado quando eu li essa frase, inclusive comentei com a Tati, não é? E me marcou muito. Vou deixar que a Tati se apresente, depois você, Meg. Vai lá, Tati. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma honra, Meg, ter você aqui conosco hoje, abrilhantando essa nossa live, junto com a Bienal. E, sem mais delongas, a gente está louco para escutar a respeito dessa frase que o Christian acabou de falar. A palavra é toda sua, minha querida. Tá, obrigada. Não, eu quero mais uma vez agradecer. Boa noite a todo mundo, boa noite a todas e todos. Né? Enfim, então, quando eu
me aproximei da escrita do Ari Lima e do Felipe Cerqueira, né, quando eu estava escrevendo a tese. Gente, eu já vou pedir desculpa, porque assim, eu tenho um gato e uma cachorrinha, e os dois estão aqui em cima do... Assim, a cachorra está aqui no meu pé e o gato está em cima da mesa aqui, tentando participar, né, e eles sempre participam. Daqui a pouco, se vocês começarem a ouvir latidos, rosnados, miados, é normal, está tudo sob controle, é só uma questão de disputa de espaço. Tá? Então, quando eu me aproximei do trabalho do Ari Lima e do Felipe Cerqueira, né, eu queria muito entender, né, essa invisibilidade a respeito das existências de uma sujeita que eu pesquisava, né, que é a bicha preta, né, a Vera Verão aqui atrás, que é um trabalho meu também. Né, eu queria saber, né, como pensar essas personagens, né, de uma forma empoderadora, assim, sabe? E a semana passada, né, eu participei de uma live, né, de uma mesa, aliás, né, de uma universidade bastante conhecida, né, não vou falar o nome porque eu fiquei bastante incomodada com a situação, e ficou assim, e essa frase que o Christian citou, tem muito a ver com a situação que eu vivenciei a semana passada. Eram 5 pessoas na mesa, 2 mulheres cis e 2 homens cis, gays, né? E aí a mesa foi organizada bem dessa maneira, eu fiquei na fronteira, né? Colocaram 2 mulheres cis, negras, para falarem antes, eu falei depois e os 2 homens na sequência, assim, sabe? Eu fiquei nessa divisão, assim, eu fiquei justamente nessa linha divisória entre as mulheres cis e os homens cis, né? E aquela, assim, não foi de caso pensado, mas é assim que a sociedade nos coloca, né? Num não lugar, né? Num lugar que não existe, né? E um lugar que a gente precisa atribuir sentidos. E quando eu me coloco como travesti, como me apresento como travesti preta, tem 2 questões políticas envolvidas. Né? Porque quando eu falo travesti, muitas pessoas escutam puta, vagabunda, piranha, perigosa, né? E eu sempre falo, sou puta, piranha, perigosa, mas eu sou doutora, né? Doutora perigosa, doutora piranha, doutora puta, né? Porque esse título, por mais que ele vá ser a tutela para minha circulação, é também uma possibilidade para travesti se fazer ouvir, né? E quando eu falo que eu sou preta, eu não estou falando da minha melanina simplesmente, eu estou falando de um lugar político de deslocamento, né? Porque quando eu penso em população negra no Brasil e penso no ativismo negro no Brasil, nos estudos das relações étnico-raciais, eu estou pensando um segmento e uma categoria que normatiza a cis-heterossexualidade. Nesses espaços da militância negra, não existe espaço para as pessoas LGBTs, não existe espaço para a bicha feminada, não existe espaço para mulher, para lésbica masculinizada, e muito menos para travesti, para mulher trans e para o homem trans. Então, quando eu penso nessa categoria preta e preto, eu não estou pensando em cor, eu não estou pensando, né, nessa construção a partir de um fenótipo, eu estou pensando num deslocamento, né, que assim, ele pode não ser o mais adequado, mas ele é uma possibilidade. Né? Então, e é justamente desse lugar, dessa fronteira, desse não lugar, que eu vou me constituindo. Né? E é das beiradas, é da margem que eu vou migrando para um centro e trazendo todos esses marcadores, né, que são considerados periféricos para esse lugar. Eu não vou fazer um deslocamento higienizado, capturado. Eu não vou fazer esse deslocamento me permitindo uma adaptação discursiva, uma adaptação imagética, uma adaptação higienizadora. O meu deslocamento, ele traz a margem junto comigo. Né? Ele vem todas essas categorias que foram utilizadas para me impedir, para me interditar, essas categorias precisam ser ressignificadas de uma forma a continuar me representando, né, e dando potência para esses marcadores. Então, e eu sempre falo que muitas vezes a minha fala, ela não é apaziguadora, não é uma fala, assim, assim, é uma fala tranquila, muitas vezes é uma fala
que vai provocar tensão, né, deslocamento, mas é justamente, não é porque eu seja essa pessoa que o senso comum e que o estereótipo me constrói como, né, como uma pessoa raivosa, uma pessoa que não consegue dialogar. Só que tem momentos que eu não consigo pedir licença, tem momentos que não dá para a gente chegar com a bandeira branca, né, para dialogar com uma pessoa que está com uma metralhadora na mão. Sabe? Eu não posso ter essa... Deu uma travadinha na net da Meg, deu uma leve travadinha, mas o que a Meg está falando é importantíssimo para, acho que denota um pouco do lugar de fala, né, Tati? O lugar de fala, a proposta principal da Bienal, que é justamente a questão, nós como uma Bienal queer, né, a gente vai falar isso, a gente bate muito nessa tecla, esse lugar de fala, essa questão... Voltou. Meg, você voltou. Meg, você caiu, você tá bem, menina? Eu tô ótima, meu bem, eu sempre falo, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né, meu bem, eu não vou dar aula de rasteirinha, eu sempre vou... Jamais. Eu com a perna, me dá gangrena nos tornozelos, mas eu não tiro o sapato, né, então, assim, que é um isso também. Né? Então, todo esse espaço na academia é um espaço político. Então, escutou um pouco da tua postura e tudo mais, assim, mas a gente queria saber um pouquinho, assim, quem é a Meg? Quais são os seus gostos? O que você gosta de ler? O que você gosta de fazer? Quem é a Meg? Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, isso é muito interessante porque as pessoas tendem a colocar uma pessoa trans num lugar muito demarcado, assim, é como se a gente não fosse no supermercado, como se a gente não, sabe, e assim, eu ouvi uma vez num debate um menino trans dizendo assim, quando eu saio para ir na padaria, eu saio para ir na padaria, né? Quando eu tomo banho, eu estou tomando banho, e as pessoas sempre acham que é um homem trans tomando banho, que existe uma forma específica de uma travesti tomar banho, e assim por diante, né? Ultimamente, assim, eu tenho lido só textos acadêmicos, né? Porque eu estou numa empreitada de colocar essa questão da travesti negra, da mulher trans negra em evidência, né? Então eu tenho que me valer de uma série de possibilidades teóricas para poder construir um trajeto de pesquisa que ainda não existe, né? Então eu tenho lido muito, assim, eu li o Acre Mbembe agora, né, a necropolítica, né, porque eu tenho que fazer esse deslocamento dos corpos, que são os corpos matáveis, e o trans negro é um dos corpos mais matáveis no Brasil, né, e, assim, o perigo de uma história única, deixa eu pegar aqui, que eu esqueci o nome da autora já, né, eu tenho lido a Bell Hooks, né, Erguer a Voz, né, que é um livro maravilhoso, né, e é uma mulher preta estadunidense, né, que tem um processo de construção enquanto intelectual dentro de um ativismo feminista branco, hegemônico, e como ela vai discutindo como que é importante, né, e como que é doloroso esse processo de erguer a voz. E é isso que eu tenho feito também em inúmeros espaços onde eu sou a única, né, porque quando eu falo que eu sou a única, não é em tom de vaidade, não é uma coisa boa você ser a única pessoa, né, que expressa uma identidade travesti, que expressa uma negritude. E muitas vezes a gente não tem alianças, a gente não constrói alianças nesses lugares. Gosto muito, assim, desenhar e pintar é uma coisa que me acompanha desde sempre, né, porque quando eu parei de falar, né, dentro da escola, porque a gente não para de falar, a gente não, assim, aquele discurso da timidez, não é que é uma característica inata das pessoas, né? Essa timidez, esse silêncio que acompanha a nossa existência, ele é socialmente construído, e no meu caso, a partir de muitas violências, né? E o desenho, ele passou a ser uma forma de comunicação com o mundo, né? E usei o desenho também de uma forma muito empoderadora, no sentido de me conhecer, né? De me identificar enquanto pessoa, né? E tem uma série de trabalhos que eu fiz, que eu uso lápides, né, de cemitério como sendo uma marca importante para mim, que não é a morte material, física,
mas é um ritual de passagem, né? Porque é um renascimento também, né? E agora estou aprendendo a fazer crochê. Eu sei fazer crochê. Eu não sei fazer Eu sei. crochê, eu tenho Sei fazer crochê, tricô, ponto cruz. Eu acho assim. Eu não consigo, a minha mãe fez crochê, minha irmã fazia crochê, e é uma frustração minha de não saber fazer, né? E eu gosto muito de, assim, eu gosto muito de, assim, de ler mesmo, de passear com a minha cachorrinha, né? E, assim, tem coisas, assim, e dormir também, ultimamente, eu tenho dormido horrores, né? Porque não dá para sair, né? E cuido da casa como qualquer pessoa, faço as coisas que todo mundo faz, né? Então não existe uma, assim, e assim, sou muito curiosa no sentido de estar tentando, né, me aproximar de conceitos e teorias que possam ser úteis para mim nessa encaminhada que é de colocar esses corpos pretos trans em evidência, assim, sabe? E eu sou ativista, sou militante, gosto muito de estar nesse lugar, né, do enfrentamento também, né, do embate político, que não dá para eu abrir mão desse lugar, né, porque em é botar o pé para fora de casa, é sair para ir na padaria, eu estou indo para o enfrentamento, sabe? Então, isso é diário, assim, sabe? E eu tenho que me ressignificar, né, cotidianamente. Gosto muito de cultura africana e afro-brasileira, é por onde eu me movo, né, de uma forma muito cotidiana também, e desse encontro, né, com a temática LGBT, né, fazendo essa intersecção, pensando nas pessoas pretas LGBTs, né, olhando para a África, olhando para a América Latina, produzindo deslocamentos, né, que não tenha mais só a Europa e os Estados Unidos como centro, né, porque, assim, não estou dizendo que a gente não precisa se aproximar dessas bases teóricas, mas a gente precisa ampliar, a gente precisa ir para além desse lugar. Eu tenho um comentário, Meg, e algo sobre a minha própria vida que acho que você vai perceber também muitas coisas, assim. Temos bastante perguntas. O pessoal tá mandando aqui, já tá mandando aqui, tá mandando até pra gente fazer nudes aqui. Não tá, isso fui eu, gente, fui eu. Eu faço, meu amor, porque assim, eu sempre falo, quando eu passo meu WhatsApp para os meus alunos, né, para as pessoas, depois de uma palestra também, eu sempre digo para mandar assim, oi, professora Meg, oi, não sei o quê, porque se mandar só oi, eu respondo com nudes, meu amor, porque eu não tenho preguiça também, né, porque eu sou muito boazinha, sabe? Somos assim. Leva ao pé da letra aquela história que Deus ama quem dá com alegria, né? Então, assim, já dizia Paulo, né? Provai de tudo, e eu provo mesmo, mas enfim, né? Ai, comei de todos vós, esse é meu corpo criado por vós, né? A parte da minha, lembro. Exatamente, né? Assim, vamos, né? E tem que fazer, né? Pobres e Deus, meu amor. Jesus Cristo vai estar de um lado do outro. Exato. No colo dele, né? Eu já sentei assim, eu prefiro o irmão, mas enfim, né? Enfim. Enfim, eu assim, quando me percebi branco, né? Branco. E o que isso significa? Tiveram vários movimentos do meu olhar para trás na minha vida e perceber que eu só fui aceito por 99,9% das pessoas, primeiro, porque eu sou branco, segundo, porque mesmo gostando de homens, eu me comporto como cis normativo, porque, né, tem uma aparência, tem um corpo que fala e que diz ali, né, e que hoje, inclusive entre empresários, hoje, falando da Império Sagrados, eu também, mesmo em relação a outras instâncias aí, eu sou aceito porque eu tenho um comportamento bem normativo. Isso, lá vai a análise, porque eu sou psicanalista também, tem uma análise, né? Muita análise para entender toda essa formação que isso significa, né? E mesmo quando montando a Biogipt, sabe, Meg? De começar a olhar para todo o grupo e perceber, olha, tem 2, 3 pessoas negras só, né? Tal pessoa, cadê trans? Cadê inter? Cadê assexuados? Cadê onde é que está esse povo? E aí eu quero fazer esse comentário, vou te jogar de volta pro colo, né, para você comentar, que eu sei que você está, né, assim, né, se identificando no sentido de dizer, é branco, é o mundo que eu fui criado, né? Só que tem uma percepção disso que machuca,
porque aí o meu olhar volta, porque gaúcho, né? Então você imagina isso, gaúcho criado. O meu vô tinha uma fala dele que eu acho que eu vou deixar o gancho para você, que ele me dizia assim, que o meu vô, já com 70 e tantos anos, foi a primeira pessoa que eu contei, vô, tô saindo com menina e comecei a ser com menino, lá meus 14, 15 anos. Ele me olhou e disse, olha, o vô te apoia, mas não mude. O que é esse não mude, né, Meg? Ou seja, não vire trans, não vire travesti, não vire drag, não é? E aquilo se introjetou tanto em mim, porque assim, eu sou, me reconheço nesse corpo, tá tudo bem, mas eu sou menina moça, né? Meg, assim, ó, de limpar a casa, cozinhar, eu só não tenho TPM de fato, porque eu não tenho um útero, mas se eu tiver, né, de fato, né? Porque assim, ó, mas realmente. porque total, o papel que eu ocupo é totalmente feminino, total, Meg. Joguei a bomba no colo, vai lá. Então, que na verdade, que isso é um papel heteroatribuído, né? Que não é um papel natural, isso não é assim, isso não define, né, ser mulher, né? Fazer essas funções. É resultado de uma sociedade machista, mas eu entendo o que você está dizendo, né? Então a gente tem que problematizar, né, essa questão, porque essa identificação com o universo feminino também, né, que eu nasci e cresci no interior do Paraná, né? A minha família é de tradição católica, minha família veio do sítio para a cidade, eu cresci num bairro onde a população, a maioria tinha migrado da roça, e para mim também o universo feminino era esse, né, que você descreve. Os marcadores que eu identificava do que é ser uma mulher, do que é ser uma menina, eram os marcadores externos, assim, que eu não sabia anatomia biológica, né, dos corpos. E eu queria ter cabelo comprido, né, porque para mim era aquilo que ia me mostrar para o mundo quem eu era de verdade. E a minha mãe não me permitia, né? Porque eu sempre falo da minha mãe porque meu pai era muito ausente. Meu pai tinha problema com alcoolismo, enfim, era uma pessoa muito complicada, assim, né? E a sociedade também potencializava essas relações, né, com a pessoa, né, que bebia e tudo mais, enfim, né? E para mim, eu amarrava uma toalha de banho na cabeça, né? Que era aquilo que me bastava para dizer para todo mundo, olha, eu tenho cabelo comprido, e me tratem a partir desse lugar que eu ocupo, né, enquanto uma pessoa do gênero feminino. Mas quando eu vou para a escola, é que começam as grandes encrencas, que aí eu vou ser apresentada a um banheiro masculino, a uma fila masculina, a atividades ditas masculinas, né, aí eu vou sendo, o mundo vai sendo dividido dessa maneira para mim, né? Branco, preto, homem, mulher, macho, fêmea, sem uma possibilidade de fazer um deslocamento por outros caminhos, né? E eu precisei, durante muito tempo, fazer uma performance para tentar convencer as pessoas que eu estava, que a minha anatomia biológica e aquele sujeito, aquela performance que eu desempenhava, estava em perfeita sintonia. Mas isso era uma performance, porque internamente eu sabia o que eu queria, né? E sabia que se eu fizesse esse teatro, as pessoas iam me deixar em paz. Tanto é que eu servi o quartel, eu fui para o exército, né? Foi a última tentativa da minha família de me normatizar, de me colocar dentro desse lugar, né? Que era extremamente violento, mas ao mesmo tempo era um parque de diversão, né? Porque assim, você jogar a galinha, a raposa dentro do galinheiro. Ela pode ser morta, mas ela vai comer uma meia dúzia de galinha antes disso, né? Então, e quando eu fui jogada nesse lugar, eu aprendi o que era hipocrisia, né? Eu aprendi o que era, né, essa performance que eu fazia, não era só eu que fazia isso, né? Que isso era muito próprio desse universo dito masculino, que não pode, de maneira nenhuma, expressar determinados trejeitos, determinados desejos, mas só que no apagar das luzes, meu bem, sabe? Ninguém é de ninguém, né? E aí a desgraça maior ainda para mim foi cair num pelotão que tinha um cara que o apelido dele era Sucuri, né? E não, que não seja por aquilo, que não seja por isso, que não seja por isso. E aí, um belo dia, né, a gente teve que fazer uma... Sucuri chegou.
Fazer limpeza lá isso é no interior, onde o serviço era tiro de guerra, a gente não ficava o tempo todo no quartel. E, cara, a gente ia ter que tomar banho, né? Eu falei, não vou arrancar roupa na frente desse povo, né? Porque e aí a gente fica inventando milhões de desculpas para não ficar pelada. Mas o sucuri foi ficar pelado. E aquilo eu falei, quase dura. Eu falei, Jesus, me chicoteia, minha banda, sabe? É muito, assim, sabe, esses latifúndios que são mal distribuídos, é a mesma coisa, sabe? Aquele moleque, assim, nasceu, sabe? Enfim, então foram vários momentos, assim, Christian, que eu tive que, assim, tentar explicitar uma identidade social, né? Porque é o que eu falo na tese. Aquilo que, né, a gente explicita socialmente não é uma verdade de fato, né? Porque os meus segredos estavam muito bem guardados, né? Eu não confiava em ninguém, sabe? Então, e aqui em Curitiba, quando eu venho para Curitiba para fazer a Escola de Belas Artes, quando eu venho com uma série de projetos, né? E esse projeto mais importante para mim era a transição. Mas como que eu vou transicionar, né? Fugir da prostituição, assim, eu tenho várias amigas que são prostitutas, eu faço a defesa da regulamentação da prostituição, não tenho problema nenhum em conviver com as meninas e com os meninos, sabe? Não sou moralista, né? Mas não era o lugar que eu queria ocupar, né? Porque eu sou, assim, aquela história, eu não sei cobrar, né? Assim, tipo, eu falei, eu não conseguia me ver nesse lugar da prostituição. E eu não vou te fazer um corte para fazer um comentário, assim. É uma coisa que ainda explode a minha cabeça quando estou em algumas discussões ou reuniões, seja com o pessoal para discutir algo especificamente LGBTI, ou seja empresário, quando surge o assunto que me incomoda e a minha fala eu digo, cadê na empresa de vocês as travestis trans? Porque é um absurdo, e eu tomo emprestada a fala, cito Meg 2 pontos, né? Eu ia dizer que a Meg não está mais entre nós, mas ela está aqui, né? Né? Cito Meg 2 pontos, né? Diz assim que é uma fala de denúncia, porque acho que o que trans, ou que é travesti, o quê? Ou é prostituta, ou é cabeleireira, né? Porque ainda está no imaginário do comum, né? Quem é que abriga? Quem é que dá empregabilidade? São poucas as empresas. Então, e aí, Christian e Tatiana, entra naquilo que vocês me perguntam anteriormente, qual que são os meus hobbies, sabe, os meus gostos, sabe? Então, uma travesti, uma mulher trans, ela não é, a gente não é feita sobre, assim, em série e que todas nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, sabe? Então, e uma coisa que a sociedade ignora é que os obstáculos que vão sendo construídos no nosso caminho vão nos conduzindo, vão nos direcionando para aquele lugar, sabe? Então, é o que sobra para a gente, né? Então, hoje a gente tem a Vivian, que trabalha na NASA, ela é astrofísica, ela é PhD em astrofísica. A Jessie é uma professora do Departamento de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Jaqueline Gomes de Jesus, ela é PhD em Psicologia. A Fran Demétrio, professora da Universidade do Recôncavo da Bahia, ela é PhD em Nutrição, né? A Alicia Krieger, que é de Ponta Grossa, ela faz doutorado em Medicina, sabe? Então, a gente tem uma possibilidade inúmera. A Tiffany é jogadora, sabe? Então, a gente pode pensar, né? Assim, como você questiona, eu também questiono os nossos parlamentares e as nossas parlamentares, que em época de período eleitoral, vêm com esse discurso de acolhimento, mas quando são eleitas, a gente vai olhar a configuração dos gabinetes, só tem pessoas cisgêneras brancas trabalhando, heterossexuais, sabe? Eu falei, eu não quero, sabe, apoiar esse tipo de pessoa que vem com esse discursinho de acolhimento, mas não nos contrata, não nos dá oportunidade de trabalho, sabe? Porque, assim, quando eu consigo passar num concurso público, aqui na UFPR, né, eu fiz vários concursos, Brasil afora, nunca reprovei numa prova escrita, né? Eu sempre falo isso, nunca reprovei prova escrita, para tentar o mestrado e doutorado, e nem os concursos que eu fiz, né? Mas só que quando eu chego para as entrevistas, quando eu chego para as provas de desempenho didático, as pessoas que leram aquele texto, elas não imaginam que quem escreveu aquilo fosse uma travesti. E o choque é muito grande, né? Porque, assim, é um corpo fora do lugar. De novo, eu volto para aquela fronteira, né? Porque esse espaço acadêmico, ele não é um espaço para uma travesti, para uma mulher trans, para um homem trans.
E aí a gente pensa em epicídio também, né? Porque a academia, ela gosta muito de estudar as pessoas trans. A gente começa a entrar na academia como cobaias, a gente entra como esse ratinho de laboratório que vai ser estudado, padrinhado, mas que do ponto de vista prático não muda absolutamente nada, né, no nosso cotidiano, porque a gente continua sendo expulsa de casa, a gente continua sendo expulsa do sistema educacional, a gente continua sendo excluída do mercado formal de trabalho, e quando a gente consegue trabalho, ou é para trabalhar nessas funções que você falou, ou então como telemarketing, que a gente fica escondido, os nossos corpos não são... E as empresas que contratam uma travesti, uma mulher trans, elas precisam abrir mão da identidade feminina e passar por uma normatização de uma masculinidade para poder trabalhar, né? Então, a gente tem pouquíssimos exemplos, né, como aconteceu. Eu vou falar o nome da CIA, que contratou, abriu 200 vagas, né, no final do ano passado, para travesti mulheres trans, e antes de contratar as meninas, começou uma campanha nas redes sociais para boicotar as lojas, né? E, assim, é sempre aquele pavor de muitos homens de chegar na loja e ser atendido por aquela menina com quem ele fez programa na semana passada. É um pavor de muitos parlamentares, de muitas pessoas que têm poder econômico, de dar de cara com aquela menina que ele está, assim, mantendo na prostituição, né? Porque eu sempre pergunto, quem é que sustenta a prostituição nesse país? A prostituição de travestis, de mulheres trans, de mulheres cis e de homens cis. Quem é que sustenta, né, as saunas, né, gays no Brasil? Não são os gays solteiros. São os homens bem casados, pais de família, né? Porque há uns 2 anos atrás eu fui dar uma palestra numa escola de ensino médio aqui em Curitiba, e eu comecei, assim, aquele povo do fundão, né? Porque era para dar uma palestra para uma turma de ensino médio. Aí a pedagoga achou que eu podia atender a escola inteira, né? Aí eu já fiquei louca, né? Porque preparo uma coisa, e aí colocaram todo mundo no auditório, aí vai aquela turma do fundão, né? Aquele bando de macho escroto, né? Aprendiz de macho escroto, né? Com aquela masculinidade totalmente frágil, que para eles poderem se afirmar, eles precisam atacar as pessoas LGBTs. Aí começou de tititi. Nossa, cara, eu fico puta. Falo, Madame Satã, desce, pula que é com você agora o negócio. E aí eu peguei, já que vocês não querem ouvir sobre preconceito, né? Sobre racismo, LGBTfobia, então vamos falar de matemática, meus amores. Né, vamos pensar que em Curitiba tenha 100 travestis trabalhando na prostituição, na rua e por sites. Cada uma de nós, por dia, atende ou conversa, em média, com 10 homens, com 10 clientes. Desses 10 clientes, 9 são casados. Né, no final do dia, são 1.000 homens. Numa semana, são 7.000. No mês, são 21 homens. São 21 mil homens. No final do ano, são mais de 200 mil homens. Muitos homens que vocês chamam de pai, de tio, de professor, de irmão. Ou seja, a nossa realidade não está tão longe da casa de vocês. Resolveu o problema, sabe? Não abrir a boca, sabe? Porque, assim, as pessoas, elas tendem a nos tratar de uma forma estereotipada, caricata, sabe? Coloca no lugar da chacota, do risível. E por isso que esses estereótipos ainda nos rodeiam de uma tal forma que os nossos corpos, as nossas subjetividades são taxadas de inadequadas para determinadas profissões. Porque quando eu estava na Universidade Federal do Paraná, teve uma aluna que depois de algum tempo, depois de uns 3 meses, ela teve a cara de pau de falar para mim que ela ficou muito curiosa para saber que tipo de aula eu iria dar, né? Que tipo de atividade eu iria promover em sala de aula. Eu tenho um infarto, né? Eu não posso, eu tenho infartado. Eu tenho infarto, mas é junto. Não, aí eu perguntei para ela, você achou que eu ia fazer o quê? Ia dar aula de bate-cabelo? Ensinar você a fazer a chuca, sabe? Cara, então, assim, são coisas absurdas, assim, e depois eu comecei a observar várias questões. O comprimento do meu vestido, as pessoas olhavam, a altura do meu salto, a minha maquiagem, sabe? Toda aquela história de que professora tem que ser discreta, que você não pode chamar mais atenção do que o assunto. Eu falei, meu bem, eu sou uma travesti, meu amor, eu posso vir, sabe, de burca, que ainda assim eu vou chamar muito mais atenção do que qualquer outra pessoa. E eu falei, meu bem, e eu não vou vir para a universidade de qualquer forma, porque a sociedade me impediu, de uma forma muito recorrente, de me constituir enquanto sujeito.
né? Porque a minha idade biológica não corresponde com a idade que a Meg tem. A Meg social, ela é muito mais nova, sabe? A Meg não frequentou a educação básica, né? Então, aquela história, como é ser uma mulher sem ter sido uma menina? Como é ser uma mulher sem ter sido uma adolescente? Então, tem várias coisas da minha vida que eu não tive a possibilidade de experienciar. E não é por isso, né, que eu vou achar que tá tudo bem, sabe? Porque eu tenho que lutar pelo direito da criança que está exigindo ser tratada de uma determinada maneira, que ela exista, que ela tenha o direito de existir dentro desse espaço, que é o meu espaço de trabalho de pesquisa, que é a educação, sabe? Porque se eu for uma pessoa canalha e ocupar a universidade apenas como uma intelectual, eu não vou fazer esse tipo de enfrentamento, porque ele está num outro campo, né? Ele está no campo do ativismo, da militância, e não me incomoda, né? Muito pelo contrário, potencializa a minha produção enquanto pensadora, enquanto pesquisadora, essa relação com o movimento social, sabe? Porque, assim, se você se incomoda, Christian, enquanto um homem cis, gay, né, com essas ausências, eu, enquanto pessoa trans, enquanto travesti negra, eu me preocupo muito mais, né? Porque essa mesma mesa que eu citei agora há pouco, né, com duas mulheres negras na mesa, e elas denunciando a ausência de mulheres negras nas instituições onde elas trabalham, parará, eu falei, tá, só que vocês até agora, vocês não falaram do incômodo da ausência de pessoas trans, porque vocês estão normatizando uma transfobia que é estrutural, porque não é só uma questão que tem que ser enfrentada, né? Porque, assim, eu sou a única professora trans na Universidade Federal inteira, sabe? Eu sou uma das 3 únicas professoras trans no sul do Brasil, né? Eu sou uma das 5 professoras trans trabalhando em universidade no Brasil inteiro, sabe? Ou seja, eu não posso me sentir realizada enquanto as minhas colegas, as meninas estão sendo cooptadas por redes de prostituição, estão fora de casa, sendo expulsas de casa, sabe? Eu preciso, né, trazer isso para o debate, né? E assim, e esse trabalho que você está fazendo, ele é importantíssimo para colocar as pessoas para pensar, né? Por que do lado delas, por que no trabalho delas, por que na escola delas, na universidade delas, não tem colegas trans, né, convivendo com elas cotidianamente, sabe? Então, esse questionamento precisa ser feito. Meg, eu queria pegar... Você me emocionou agora, Meg. Nem eu aqui agora. Eu queria pegar essa tua fala que você... Nossa, eu tô emocionada também, igual o Cris, assim, porque o trabalho tem sido árduo, o trabalho é constante, a gente assusta muita coisa, e, assim, é uma honra ter você aqui conversando com a gente sobre esse tema, assim, maravilhoso, entendeu? Você é foda, desculpa o termo, eu sou educadora também, eu sou pedagoga, mas eu não sou a pedagoga do País das Maravilhas, da Alice, assim, eu tenho pavor disso. Eu sou aquela bem realista. Justamente por isso, qual é a educação que você sonha ou que você batalha para que a gente tenha para daqui a um tempo? Porque, assim, você fez 2 mestrados, você é formada em desenho, em história da arte, você é doutora. A gente enche a boca para falar, porque isso é uma coisa... É lindo, é lindo, é lindo. A tua trajetória é linda. O que você sonha como uma educação daqui por diante? Porque o teu papel, você tá traçando a tua história. Você vai ser lembrada, você é lembrada e vai ser lembrada por muitos anos ainda. O teu papel é muito forte. Conta para mim, assim, conta para nós, qual seria o teu sonho de, sendo bem Alice nos Países Maravilhas agora, sendo um pouco da história, como você gostaria que essa educação ocorresse, como ela estivesse acontecendo hoje? Então, Tatiana, assim, é para essa educação que eu tenho trabalhado, assim, sabe, para que seja uma escola inclusiva, né, que as pessoas, elas não precisem da tutela de outras pessoas para poder ocupar esse espaço, né, como, por exemplo, uma menina trans, quando ela reivindica o direito de usar o banheiro, a escola não ter que ficar fazendo reuniões infindáveis para decidir se ela pode ou não pode usar o banheiro, sabe, sabe, são coisas muito cotidianas que uma pessoa cis vivencia e que a gente tem que brigar por ela, assim, sabe? Né? Se eu digo que eu sou a Meg, não interessa o que está escrito no meu documento,
é assim que eu tenho que ser tratada, né? Porque quando eu fui fazer a retificação do prenome, foi um processo muito doloroso, né? Justamente porque eu precisava que as pessoas que não são trans, as pessoas que não vivenciam, né, as situações que eu vivencio, eu precisava do aval dessas pessoas para dizer que realmente eu tinha o direito de ter um nome compatível com o gênero que eu expressava socialmente, sabe? Então tem que fazer todo um discurso de convencimento. E a escola que eu imagino é uma escola inclusiva, uma escola acolhedora, né, onde os papéis de gênero, eles não precisam ser tratados como sendo uma coisa do outro mundo, né, onde as pessoas trans, as pessoas LGBTs, tenham espelhos onde elas possam se olhar e se reconhecer de uma forma positiva, e não espelhos totalmente distorcidos, como os espelhos que me apresentaram ao longo da vida, que eu me olhava e via uma imagem totalmente distorcida do que eu era, do que eu gostaria de ser. E da mesma forma, os espelhos para as crianças negras, né? Porque quando a gente abre um livro didático, a população negra continua sendo aquela retratada de forma depreciativa, aquela restrita ao regime escravista, como sendo a pessoa que apanha, a pessoa que está sempre exercendo as funções de menos importância, né, as pessoas que não têm nome, né, são as pessoas reconhecidas pela função que desempenha, né, eu sou formado em artes visuais, como você falou, né, pesquisei a invisibilização da cultura africana e afro-brasileira no ensino médio aqui no Paraná, e eu fiquei muito indignada com as diretrizes curriculares do Paraná, escrita em 2005, 2 anos depois da Lei 10.639, que obriga a inserção da cultura africana e afro-brasileira, e as pessoas não conseguem entender nem que o Egito compõe a arte africana, sabe? Então, materiais escritos por pedagogas, por pedagogos, por professoras de arte, pessoas que deveriam minimamente, né, esse papel de reeducar e não de reproduzir visões estereotipadas. Quando a gente pega livros didáticos que aparecem obras da Tarsila do Amaral como A Negra, né, que não humaniza a pessoa, que não individualiza a pessoa, que ela não tem nome, ela é reconhecida pelo fenótipo, ou então o vendedor de frutas, que a pessoa é reconhecida pela função que ela desempenha, isso precisa ser modificado, né? Então, quando o Christian falou antes da live começar, do Adolfo Caminha, do Bom Crioulo, eu analisei o Bom Crioulo também na minha tese, né, que é uma obra que tem, assim, que quando a gente vê a capa do livro, vê o nome da obra, a impressão que se tem é que ela vai fazer uma leitura positiva da homossexualidade negra, né, da homossexualidade masculina, dos corpos negros. E, na verdade, vai justamente no contrário, vai reafirmar estereótipos, vai mostrar que esse homem ele é muito próximo de um sujeito selvagem, animalesco, que não raciocina direito, sabe? E essa imagem, ela continua sendo reafirmada dentro dos espaços educacionais. Então, a escola, ela precisa pensar, né, a partir de deslocamentos, né? O que eu faço, né? O que a minha produção, enquanto professora, enquanto pesquisadora, né? O discurso que eu estou produzindo em sala de aula, qual que é o impacto que ele tem nas relações que se constitui socialmente, nas relações de gênero, nas relações de classe, nas relações de raça, né? Porque uma criança branca, ela vai aprendendo desde cedo que ela faz parte de um escopo de pessoas que estão sendo preparadas para mandar, para pensar, para decidir, né? Enquanto as crianças negras são convencidas que elas têm que obedecer, sabe? Então, assim, e outros corpos são simplesmente eliminados desse debate, como é o caso das pessoas trans, sabe? Então, assim, quando eu entro na sala de aula, eu dei aula para crianças durante 7 anos, durante quase 15 anos, né? E uma das grandes perguntas que me faziam, nossa, mas como assim você dá aula para criança? Como assim você é professora de criança? Eu falei, meu amor, faça licenciatura, né? Você fazendo licenciatura, você pode ser professora, sabe? E entra dentro desse estereótipo de que uma pessoa trans não pode dar aula para criança, porque parece que você vai corromper aquela infância. E teve uma situação que eu fui dar aula em Faxinal no Céu, né, na Universidade de Professor, que a gente não está usando mais, e uma professora veio me perguntar se eu não tinha medo de influenciar as crianças, que eu não tinha medo de ser um exemplo para aquela criança, não sei o quê.
Eu falei, olha, professor, eu quero influenciar essas crianças, né? Porque eu venho de uma família muito pobre, eu tenho 4 irmãos e 2 irmãs, nenhum deles sequer terminou o ensino médio, e eu estou terminando um doutorado naquela época, né? Eu quero que essas crianças pobres de escola pública, crianças negras, crianças LGBTs, e elas entendam que elas podem sair dessa situação e ocupar um espaço, né, de poder, né? É assim que eu vou influenciar essas crianças. E eu influencio essas crianças não é com a minha identidade de gênero, mas também com a minha identidade de gênero, né? Que uma travesti negra e pobre, sabe, que migrou do interior do Paraná, conseguiu produzir esse deslocamento, elas também podem se espelhar em mim, né, a partir dessa construção, enquanto profissional, que eu consegui construir, sabe? Eu não sou uma pessoa... Um exemplo profissional, um exemplo de pessoa, de um ser humano que batalha, que através da educação alcançou o seu lugar ao sol, assim, e a educação é viável a todos. Sim. A educação é não, porque... esse caminho. E é esse o poder transformador que a educação tem que ter, né? Ela tem que despertar para essa possibilidade. Em 2018, quando eu estava como substituta na UFPR, eu tive uma turma com 96 alunos matriculados. E isso deu uma confusão enorme no setor de educação, porque a professora, que era dona da cadeira, ela tinha 4 pessoas matriculadas com ela. E aí eu fui denunciado no departamento, o chefe do departamento foi lá me chamar para conversar, porque eu dava aula no auditório, né, e eram 3 turmas, licenciatura em Física, Química e Matemática, né, e aí ele queria dividir a turma. Eu falei, eu não vou dividir a turma. Se você quer dividir a turma, você vai lá na sala comigo, você vai conversar com a turma e você vai explicar para ele por que você vai dividir essa turma. Eu falei, e outra coisa que eu quero que você explique para eles, né, que eles estão se formando em professores e professoras, em que momento da formação deles eles vão ter aula com uma professora trans, em que momento da formação deles eles vão ter aula com uma pessoa negra. Porque eu sei que não tem nenhuma pessoa negra no departamento de Física, Química e Matemática, e muito menos uma pessoa trans. E se eles escolheram ter aula comigo, é porque alguma questão fez com que eles se interessassem, né, em estabelecer esse diálogo. Que tipo de professores e professores a universidade quer formar? E se essa instituição, se esse departamento está impedindo que esses alunos experimentem minimamente, né, esse momento, né, qual é a contrapartida que o departamento vai oferecer? E o assunto morreu ali, não me encheu mais o saco, né, e uma turma maravilhosa, né, tanto é que depois, no final do ano, na semana de Física, os meninos montaram uma mesa, né, tinha alguns que eram do centro acadêmico, para discutir a representação feminina nas ciências exatas, sabe? Ou seja, esse tipo de deslocamento só foi possível por conta do meu posicionamento. E o mesmo aconteceu com os alunos de licenciatura em Educação Física. Quando o menino veio falar para mim, nossa, prof, eu nunca tinha pensado que a homofobia impactava, né, o destino de alguns atletas. Eu nunca tinha pensado, né, que o racismo impactava, sabe? Ou seja, então, se a gente não tem esse tipo de discussão, que professor e professora eu vou formar, sabe? Porque eu dou aula na pedagogia, sabe? E, assim, hoje eu tenho 3 orientandos de uma orientanda no mestrado, tenho mais 4 orientandas de TCC, e não posso pegar mais, sabe? Mas, assim, a minha vontade é realmente poder abraçar essas pessoas. E hoje eu também tenho um papel dentro da universidade, que eu sou coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afros Brasileiros da UFPR. É a única instituição do país que tem uma travesti à frente desse núcleo, né? Que todas as universidades, elas têm o NEAB, sabe? E isso é muito impactante também. Porque é aquilo que eu já falei, dentro do movimento social de negras e negros, a questão LGBT ainda é muito difícil de ser discutida. E quando esses estudantes negros chegam no NEAB e se deparam com uma professora travesti, peraí, meu amor, vamos discutir, porque eu não posso combater o racismo e naturalizar a transfobia. Eu não posso combater a LGBTfobia e naturalizar o racismo. Sabe? É por isso que eu né, jogando todo mas eu acho que eu vou fazer uma colocação, o pessoal está mandando comentários e perguntas também, aí depois... Umas 3 turmas aqui, só de gente querendo... Pois é, vou mandar aqui,
Aí eu vou fazer um comentário sobre a questão da Bienal, aí vou ler os comentários do pessoal, aí eu te encaminho e depois a Tati faz uma pergunta para a gente começar os encerramentos, que o papo tá bom. Mas assim, ó, o papo tá bom. Essa live é a parte 2, assim. Pois é, vamos ter. A gente vai fazer, depois eu faço o convite no final, para mim, aquele convite sapeca. Mas enfim, a Biogibit sabe, Meg, né? A Biogibit, ela, primeira Bienal Literária Geek LGBT+, eu enfrento, desde o início, eu enfrentei muitas coisas para poder, inclusive, facilidades, mas porque aquilo que eu retomo lá no início, eu sei que eu sou branco, né? Eu sei que eu tenho um jeito, uma maneira cisnormativa, então isso facilita e abre caminho, isso eu sei, né? Não sou trouxa, gente, eu sei onde é que eu tô pisando, né? E dito isso, tem lugares que eu vou e cada um às vezes puxa pro seu assado, né? Ah, não, é uma Bienal Geek só. Não, gente, é uma Bienal Literária, Geek e LGBT, são 3 temas em um. Às vezes eu vou lá, é uma Bienal Literária. Não, são 3 temas, né? É uma Bienal só LGBTI, mas não, é uma Bienal com 3 temas, então eu enfrento. Inclusive, no início, quando eu comecei por uma reunião, me falaram assim, desse jeito, Mac. Você imagina que eu não infartei porque o sangue é bom. O sangue aqui é bom, potente, sabe? Saúde, assim, né? Christian, mude o nome coloque Feira Gay. Aí eu lembro desse dia. Meg, assim, ó. Aí diz o pessoal, o Edson que estava na reunião, disse, Cris, eu lembro da tua cara, você já é branco, né? Você ficou pálido, assim, e eu estava explicando o negócio do slide, disse que eu ignorei tudo e olhei assim, Meg. Voltando aqui à Bienal Literária Geek LGBTI+, esse é o nome deste evento, né? Porque isso diz muita coisa, né, Meg? Bastante, né? Bota Feira Gay, né? Ou seja, né, faz uma coisa escrachada, como se o nosso lugar de fala, e a gente está tratando aqui, né, Meg, de 3 temas. Quais? A literatura, que é desprezada no atual governo, não é, enfim. O mundo geek, que ainda sofre preconceito, o nerd, que sofre preconceito, sim, que sofre bullying, sim, né? E LGBTI, nem dispenso dizer que o Brasil é um dos países que mais mata, no país senão o que mais mata, não é? É o que mais assassina, é o que mais mata. Assassina. Então, assim, são coisas que povoam a minha mente, e não é fácil. Mesmo o convite para a Bienal, quando você vai, porque nem a comissão organizadora, enquanto comissão organizadora, ninguém recebe nada. É uma comissão que não tem nenhum fim lucrativo. Então, às vezes, as pessoas não querem se envolver porque não vai ter nenhum retorno financeiro. Mas, Meg, nós vamos ocupar o MON. Nós já estamos em negociação com outros 2 museus no país. Então, nós temos que fincar o pé, nós temos que ocupar os espaços públicos, porque nós temos direito, é público, não é? Dito isso, eu vou só ler os comentários aqui. A Monique Viegas está dizendo assim, eu vou ler os comentários e depois você vai sabatinando aí, Beck. Quando haverá lugar para pessoas trans em nossa sociedade? A Manon Garcia, um beijo, Manon. Meg, você foi muito esclarecedora. Eu acredito que as pessoas fazem isso por uma cultura hegemônica, que um dia ações como a Bienal e essa live que vão abrindo e mudando e abrindo os caminhos, né? A Manon também, até o feminismo por vezes é excludente. A Jéssica falou assim, que quer fazer o doutorado contigo, Mac, né? Quer fazer contigo, né? E, né? Tem pessoal pedindo para você mandar o WhatsApp, que todo mundo quer te mandar nudes também, então o pessoal falando aqui, ó. A Monique Vegas está falando assim, como eu, mulher cis branca, posso ajudar a dar mais visibilidade para mulheres trans pretas. A Jéssica, a Manu e a Jéssica estão disputando já a vaga de doutorado contigo aqui. Já abriram uma seleção, inclusive aqui a capa, né? Então, agora elas decidiram que elas vão fazer juntas, inclusive, nem sabia, já passaram também. Já passaram. A live de hoje já foi pré-seleção para doutorado, já fez a banca e já passaram, né? A Jéssica está falando ainda também, Meg, as mulheres trans também não escapam da heteronormatividade imposta pela heterossexualidade compulsória, né? A Manon Garcia, boa noite, professora Fernanda, deve ser alguma discussão que elas estão fazendo aqui. Aí tem um pedido para mim, Christian Abreu de Quevedo, aprova Fernanda é pesquisadora em turismo em São Luís do Maranhão.
Não entendi a frase, não sei se eu tenho que aprovar, me dá o nome do reitor que eu digo lá, eu digo, pode aprovar essa pessoa assim que tá, né? Não sei, né? O que é, mas me mandem depois, viu, o que é. A Maria Fernanda Pacheco, que é advogada da Bienal, tá mandando assim. Que dicas você dá para quem pretende fazer mestrado na UFPR? O Doca Soares, o Doca, ele tá na Bildbit, né? Negro também, como você, Meg, e ele fez há muito tempo o The Walking Dead, não que eu tirei The Walking Dead, o Subwalk, The Walking Dead, gente, tô ficando velho, né? Tô ficando velho, é a idade, já passei, né? O Doca tá falando assim, a exemplo dessa turma de física é incrível, como você tem sentido a abertura dos jovens para o esclarecimento desse diálogo. Aí o pessoal tá, o Matheus Carreal está falando, Meg, você fala muito bem, parabéns. E o pessoal está se elogiando aqui. Meg, de tudo que eu falei, de tudo que eu falei, Meg, é contigo. Pega tudo e faz um mix aí. Só deixa eu pensar aqui no feminismo, porque assim, na tese eu discuti o feminismo, né, para eu poder, que eu trabalho com o conceito de interseccionalidade, né, porque a interseccionalidade, ela permite que a gente discuta várias formas de opressão, machismo, racismo, classismo, capacitismo, geração, né, LGBTfobia e assim por diante. E para eu poder chegar, né, para poder discutir a bicha preta, que foi o tema da minha tese, né, que a tese é o diabo em forma de gente, resistência de gays afeminados, viados e bichas pretas na educação, porque eu não quero falar de sofrimento, porque sofrimento a gente tem isso cotidianamente, e eu queria discutir formas de enfrentamento, formas de sobrevivência dentro desse espaço, né? E assim, eu discuti muito a questão do feminismo, né? Incomodou a minha orientadora de doutorado, ela é uma feminista, né? Uma pesquisadora de gênero, mas ela não discutia relações raciais e não discute. E ela ficou muito incomodada com as críticas que eu faço à primeira onda do feminismo, que é o movimento sufragista nos Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XX, que as mulheres brancas reivindicam o direito ao voto. Só que essa primeira onda do feminismo, ela ignora as lutas anti-escravagistas, que as mulheres negras começam já a organizar no final antes da metade do século XIX. A primeira instituição feminina criada nos Estados Unidos é de 1832. E vai a partir dessa instituição, né, fundada em Massachusetts, outras tantas vão sendo criadas, assim, sabe, somente por mulheres negras. Ou seja, a luta feminista, ela é uma luta antirracista. E o feminismo hegemônico, ele apaga essa luta. E agora, mais recentemente, a gente tem enfrentado um grande problema, que são as feministas radicais, que eu chamo de feministas de buceta, né? São as feministas bucetistas, né? Que elas não consideram mulheres as mulheres trans e travestis. Elas associam, elas recuperam um debate biologizante que é muito perigoso, inclusive para o movimento feminista, principalmente o movimento feminista, né, que vai trazer para o debate essa suposta inferioridade feminina a partir de teses, né, biologizantes que colocavam as mulheres numa condição de subalternidade, né? A craniologia vai fazer isso, né? Eu não vou lembrar aqui os nomes das teorias, mas é um debate que não tem a menor justificativa, e vai na contramão daquilo que a Sojourner Truth, uma pensadora negra de 1851 nos Estados Unidos, ela pergunta: acaso não sou uma mulher? Ela antecede muito a Simone de Beauvoir, quando produz esse deslocamento da biologia para a sociologia, que é a construção, que o conceito mulher, a categoria mulher, ela é uma categoria social e não biológica, né? E quando essas feministas radicais recuperam, né, o debate biológico, é um tiro no pé, né? Então, acho que as feministas, elas podem nos ajudar nesse sentido de acolhimento das identidades trans. E nos leiam também, porque as travestis, as mulheres trans, estão produzindo muito bem, muitas teorias. A gente tem uma série de autoras muito potentes, Jaqueline de Jesus, Viviane Vergueiro, a Helena Vieira, ai, gente,
Aline Freitas, a gente tem uma diversidade de autores, a Mara Moira, né, a Mara Moira, o livro Se Eu Fosse Puta, maravilhoso, sabe? Então, a gente tem textos muito bacanas, assim. E com relação às mulheres trans reafirmarem a cisnormatividade, isso é uma questão de sobrevivência também, principalmente aquelas que conseguem a tal da passabilidade, que para mim é uma estratégia de sobrevivência, né? Porque não é só uma questão de reafirmar essa norma, sabe? Mas é uma questão de você estar feliz, né, com aquilo que você se constrói socialmente, né? Você se olhar no espelho e você se reconhecer naquele corpo que te deixa satisfeita, sabe? E se esse padrão de corpo, ele dialoga com esse padrão de cisnormatividade, eu não vejo problema nenhum, né? E para muitas meninas, né, eu estou lendo uma dissertação de mestrado sobre travestilidade negras, e elas argumentam que elas não querem, de forma nenhuma, ser incomodadas quando elas entram numa lanchonete, quando elas entram no supermercado, elas querem ser invisíveis, sabe? Então, são estratégias, né, de sobrevivência, porque é muito doloroso politicamente essas existências. Porque eu sou doutora quando eu estou dentro da universidade, eu sou doutora quando eu estou aqui nesse bate-papo. Quando eu saio para passear com a minha cachorrinha, eu sou uma travesti como as outras que não chegaram, que não acessaram o espaço escolar, a educação formal, e eu estou sujeita às mesmas violências, assim, sabe? Vira e mexe, né? Eu tenho que parar o meu passeio para ir para cima de algum Zé Ruela, porque, assim, eu sempre falo, não é porque eu sou professora, que eu sou doutora, que eu vou deixar de fazer barraco, meu bem. Eu faço barraco acadêmico, eu faço barraco com doutorado, e, assim, eu sempre falo, e ser doutora travesti, eu tenho uma vantagem, né? Que eu sei rodar o elástico com a gilete na ponta e as outras não sabem. Eu corto a jugular da inimiga sem deixar impressão digital, né? Então, assim, mexe, eu tenho que demarcar esse lugar, né? E eu acho que a gente precisa entender, né, que muitas vezes essa reprodução, né, de corpo é uma exigência social, ela não se dá num vazio, ela não é um resultado de uma construção individualizada. Porque, assim como todas as pessoas, uma mulher trans, um homem trans, uma travesti, também são sujeitas e sujeitos sociais, né, e as nossas identidades, elas são construídas a partir do contato e a partir do confronto também, sabe? Então, não é... E nem sempre é uma construção que se dá de uma forma tranquila. Quando a gente pensa, por exemplo, nas meninas que recorrem ao silicone industrial, né, por mais que elas saibam dos perigos, né, de colocar um produto totalmente nocivo no organismo, é o que sobra, porque a gente não tem uma política de saúde que garanta a hormonização, a colocação de próteses, ainda que nós temos um processo transexualizador de 2008, que teoricamente garante esse direito, né, que a colocação de próteses mamárias em uma mulher trans e uma travesti é um direito constituído, mas não é um direito que está sendo garantido, a gente não tem essas garantias. E para a gente conseguir acesso à hormonização, a gente precisa passar por consultas muito invasivas, né, de profissionais da saúde, que nem sempre autorizam, porque eles fazem uma leitura a partir das experiências dessas pessoas, né? Porque uma menina trans que vai começar a hormonização tardiamente, ela vai ter marcadores corporais que são lidos como masculinos, né? E muitas vezes essas marcas são utilizadas para dizer ela não é uma mulher, ela não é uma travesti, então ela não pode ter esse direito, sabe? Então, assim, essa discussão ela precisa ser feita a partir né? Não a partir, sabe? Porque senão a gente corre o risco, né, de fazer uma leitura equivocada dessas construções corporais, sabe? Então, assim, eu entendo, né, que muitas vezes a gente pode tá contribuindo, né, para uma determinada estética, mas também é uma forma de você se jogar no armário. E esse armário, para mim, ele não é uma fuga, mas é uma trincheira. É onde a gente respira, é onde a gente toma um ar, e é onde a gente coloca o salto com a ponta mais fina para pisar na garganta
transfóbicos, meu bem, porque a gente não vai dar sossego, né? Porque a gente não vai recuar, não, porque a gente vai Eu, lutar. eu tomei uma decisão, Meg, enquanto empresário mesmo, não é? A partir de quarta-feira, essa quarta agora, nós vamos ter uma reunião geral com todo o Império Sagrado, são 37 pessoas, né? Quando olho para o tamanho de gente que tem na IES, eu digo, minha nossa, né? Nós vamos estudar, e a IES já se declarou e vai, a partir de quarta, naturalizar como uma empresa queer, né? Uma empresa onde tem e será estudado, principalmente a Butler, no caso, para que eu consiga começar a espraiar um novo tipo de cultura, né? Começar a pensar em todas as identidades, começar a esse olhar também, porque foi parte do segundo mestrado que eu fiz em teoria literária, a tematização da queer theory, da teoria queer da Butler, e de outras teóricas aí, que são necessárias para a gente poder mexer na cultura. E se eu, enquanto empresário, não tiver essa preocupação de olhar para todo mundo que está na minha empresa, né, e olhar e dizer, olha, é preciso estudar, sim. Então, as pessoas que fazem parte da Império Sagrados hoje e que não se disponibilizarem, naturalmente elas não vão fazer mais parte da empresa. Porque eu não vou admitir, não na minha empresa. Então, não importa se é cis, né, não importa se é trans, não importa se é bi, não, vai estudar, vai levar cultura para onde você estiver. É a primeira startup literária do país, a Império Sagrados, não é? Então, tem que inovar especialmente na cultura, na educação. Eu sou professor, né? Então, assim, esses questionamentos são urgentes, Meg, né? E se eu tenho condições de fazer, nós temos que, né, realmente incomodar, né? E, assim, quem se sentir incomodado na empresa e não ficar, bom voyage, né? Porque eu não me importo. Eu realmente não me importo, nem um pouco. Você tem mais uma perguntinha ainda? Coloque mais uma pergunta, Tati, e tá para a gente finalizar, menina. Uma pergunta bem pessoal agora, não se assuste. Minha nossa. Que eu achei, assim, fantástica, eu achei muito significativo, eu achei, assim, maravilhoso. Me fala um pouquinho do vestido que você apresentou a tua tese de doutorado. Tá. Aí eu vou pegar o vestido ali. Eu vou pegar o vestido, pera aí, tem que mostrar. Segura aí. Muito bom, né, Tati? Muito bom, gente. Que pessoa maravilhosa. Culta. Divina. É outra coisa, né? Então, esse vestido, né, eu usei na defesa do doutorado, depois eu não usei mais, né, porque aqui ele tem um sinal de tiro, né, e aqui tem um bordado que lembra o formato de um coração, né, sendo destruído, e eu coloquei os fuxicos, e o fuxico mesmo como fofoca, como comentário e tudo mais, e tem o nome de 10 meninas que foram assassinadas no início de 2017, né? A primeira que eu bordei foi a Dandara, né, que vocês devem ter acompanhado o assassinato dela. E eu falei que eu não ia defender o doutorado sozinha, né? Porque eu tinha uma dívida, e tem uma dívida muito grande com as travestis que trabalham na rua, que trabalham nas esquinas, que trabalham nas calçadas. E o caminho que me conduziu até a universidade, ele foi pavimentado com o sangue de muitas delas, né? E eu achava um desrespeito fazer essa defesa, ser a primeira travesti negra a defender um doutorado no Brasil, a primeira pessoa trans a defender um doutorado na Universidade Federal do Paraná, quando a universidade estava completando 105 anos, eu não podia, de forma nenhuma, entrar naquele espaço sem fazer uma denúncia das violências que incidem sobre a comunidade trans. Porque se eu estava sendo a primeira, é porque os obstáculos que a instituição estava levantando, eles eram muito grandes, eles eram muito difíceis de serem transpostos. E eu tinha que, de alguma forma, enfiar o dedo na ferida, né? Eu bordei o vestido, né? Porque eu não queria que ninguém fizesse isso por mim, eu queria eu mesma fazer esse trabalho,
né? E foi muito doloroso, né, poder bordar o nome dessas meninas, porque tem meninas que foram assassinadas, elas tinham 15 anos. Né? A expectativa de vida de uma travesti e de uma mulher trans no Brasil é de 35 anos. De todos os assassinatos de travestis e transexuais no Brasil, 80% são de meninas negras. E esse vestido, para mim, ele era muito importante, não era só uma questão estética, mas ele era um discurso, né? E funcionou muito bem, as pessoas ficaram perguntando, querendo saber, e o que estava escrito, né? Depois eu li, né, o nome das meninas, e, assim, foi muito doloroso, né, bordar, foi muito doloroso lembrar, né, principalmente no caso da Dandara, né, que foi uma morte muito ritualizada, e esse ritual ainda ele é um marcador, uma marca dos crimes transfóbicos no Brasil, que não é só um tiro, não é só uma facada, mas é sempre de uma violência muito extrema, que é um corpo que não precisa, que não vale nada, assim, sabe? E dentro dessa necropolítica do Ackle Mbembe, é o corpo mais vulnerável que a gente tem na sociedade. E esse vestido, ele ia ser exposto na Bienal de Arte Afro ano passado, né, mas a gente não conseguiu trazer para Curitiba, porque todas as salas de exposições na época da Bienal estavam ocupadas com a Bienal de Curitiba, né, então o vestido ele está aqui, né, tem um professor de artes da UEM de Maringá, ele vai usar o vestido em umas atividades, né, então, porque ele virou um símbolo de resistência, assim, sabe, eu cuido muito dele, né, e assim, ele é um discurso, né, e muitas pessoas, assim, depois da defesa, queriam ver o vestido e tal. Eu falei, no dia da defesa, todo mundo pegou, tocou e tudo mais, só que depois ele veio para o guarda-roupa, né, e está guardado, né, porque ele só vai sair daqui para um espaço específico, e eu acho que ele vai fazer parte do acervo da UFPR, né, do museu, da universidade, né, por conta do NEAB, que eu sou coordenador, e o NEAB tem um acervo de arte afro, né, assim, e eu sou muito grata mesmo, né, a todas as meninas que estão na prostituição, né, e esse meu papel de professora, de educadora, é para que, de alguma maneira, elas se espelhem em mim e elas vislumbrem a possibilidade de ocupar outros espaços para além da esquina, né, porque a escola não pode ser um lugar perigoso para travestis e para mulheres trans. E a pergunta que eu sempre faço, por que a esquina continua sendo mais segura para uma travesti, para uma mulher trans, do que a sala de aula? Né? O que acontece nas escolas, nas universidades, que são vistas como esse espaço de terror para uma pessoa trans? Né? Então, o vestido, ele é emblemático, né? O vermelho não foi uma escolha ocasional também, né? Ele tem muita relação com essa situação toda, e assim, assim, é de gratidão mesmo, assim, sabe? E se eu não pude, de alguma forma, protegê-las, né? Mas de alguma maneira eu quero, né, agradecer, dizer obrigado, pedir desculpas e também me colocar à disposição para essas meninas que queiram ocupar esse lugar, né? E eu acho que desculpa te interromper, o bordar os nomes, você pode ter certeza que, independente de onde elas estiveram, eu sempre aplaudindo de pé. Eu tenho certeza que essa homenagem foi recebida, e muito bem recebida, e é recebida até hoje. E vai perdurar por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Eu tenho certeza disso. E eu espero que em breve eu tenha mais colegas trans na universidade, como professoras, como pesquisadoras, né? Mês de agosto, eu sou banca num concurso público no Rio Grande do Sul, né? E eu só fico imaginando a cara das pessoas quando se depararem com a travesti na banca de avaliação, né? Porque agora o jogo ele está mudando, né? Porque vai ser a minha primeira banca de avaliadora. Eu fui ver a relação de candidatas, não tem nenhuma pessoa trans, né? Mas só a minha presença ali já vai fazer com que algumas luzinhas amarelas se acendam, né, e as pessoas se questionem a respeito
dessas não presenças também. Obrigado, Meg. Obrigado, Tati, de coração, de coração, de coração. Que diálogo. Assim, eu tô Eu tô mexido. Eu tô mexido, tô revirado. Tô revirado. Eu já tava, porque quando acho que os incômodos, né, Meg, eles povoam a tua cabeça e você fica falando sozinho é uma coisa. Agora, quando você encontra pessoas para que os incômodos eles se tornem atos públicos, políticos, não é? E que são atos que ocupam os espaços, fica mais fácil de suportar, né? E que o nosso corpo possa ser, de fato, sacando Foucault aí um pouquinho, né? Que eu tenho uma empatia muito grande por Foucault, e que os nossos corpos, eles são instrumentos de poder, mas que nós não sejamos tolhidos por esse poder normativo. E que a gente possa, pela nossa presença, persistência, especialmente a sua, enquanto negra, travesti, mulherão lindo, que batom, eu falei do batom, que batom lindo, por sinal, né? Bem, meu amor, depois passa o nome para nós ali. Lindíssimo, lindíssimo. De coração. Tá o pessoal agradecendo aqui, a Manon falando, Tatiana Miser e Cristian Verde Quevedo, parabéns pela condução. Meg, é incrível, a Jéssica que ficou chorando agora com o teu depoimento, Meg, né? E quero te fazer um convite. Nós vamos ter a Bienal Online, lá em setembro, e a gente gostaria muito de conversar com você mais à frente para você fazer um bate-papo com a gente na Bienal Online, né? Quem sabe, se a gente conseguir conjugar, porque a Mara Moura também vem para a Bienal no ano que vem, né, aqui em Curitiba, a gente conseguir conversar, colocar você e a Mara Moura na mesma live para a gente conversar. Que o ano passado a gente ia dividir mesa aqui no evento, mas não deu certo, aconteceu um contratempo, né? Eu conheço a Mara só de Facebook, a gente conversa pelo Facebook de vez em quando, e é aquela história, assim, sabe? É como a gente tem um número muito reduzido de pessoas trans que conseguiram algum espaço, a gente acaba se trombando, assim, sabe? Eu ia ser a comentadora do trabalho da Renata Carvalho aqui em Curitiba, que ela viria com um espetáculo dela, né, de O Evangelho segundo Jesus Cristo, né? A gente conversa também pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram, né? Mas, assim, são pessoas que que também têm essa postura de trazer as outras meninas para esse lugar, né? Então, assim, agradecer, eu espero que a gente consiga fazer isso, né? E dizer, eu estou com 2 livros na editora, né? A minha tese está sendo reeditada novamente, porque a editora que publicou a tese aqui em Curitiba, ela faliu e não consegui falar mais com o pessoal, porque tinha uma demanda muito grande da procura da tese, mas ela está sendo reeditada, em breve está pronta, né? E tem um outro livro de artigos que é Nem ao Centro, Nem à Margem, Corpos que Escapam às Normas de Raça e de Gênero, que eu trago essas reflexões, né? E estou trabalhando já num outro livro que é sobre a representação dos corpos trans nas artes visuais, e tem alguns artigos que estão para ser publicados, né? Um deles é sobre Em Busca da Ancestralidade Negra Travesti, né? Que para mim é importante, né? Quando a gente fala em ancestralidade negra, eu não me reconheço num corpo cis hétero, e eu fui buscar essa ancestralidade e encontro, inclusive, no campo do sagrado, né? Então, isso para mim é muito importante. E leiam as travestis, leiam as mulheres trans, procurem os nossos artigos, né? A tese ela é bem tranquila de ler, né? Em 2018 eu fui para Gaspar, em Santa Catarina, no IFE, lá, que eu ia fazer a abertura de um evento, mas eu estava em Salvador, aí eu fui fazer o encerramento, e eu fiquei muito empolgada, porque os alunos do ensino médio leram a tese, e a gente conseguiu fazer um debate, sabe? Porque, assim, escrever também tem que ser com uma linguagem acessível, né? Porque escrever trabalhos acadêmicos que ninguém entende, então escreva na língua do P, que é mais jogo, né? Porque, sabe, a minha tese, ela não é um pé no saco de ler, isso eu sei, né? Porque ela é bem bacana, eu gosto muito da tese, e não é longa também, tá? É só digitar o meu nome que vocês acham ela no Google, mas comprem o livro depois, tá? Porque é uma editora LGBT de Salvador, né? Quem tá fazendo as capas dos livros é uma designer sapatão, preta, né? Então, o corpo editorial é todo feito por pessoas LGBTs,
sabe? Então, assim, é uma empresa que vem com essa proposta também de dar voz às pessoas que não estão conseguindo ser, que não tem muito espaço, assim, sabe? Então, muito obrigada mais uma vez, Christian, Tatiana, agradeço a todo mundo que aguentou até esse horário. Foi muito bom. Eu gostei várias vezes, meus amores, foi muito gostoso, assim, sabe? Se foi bom para vocês, foi ótimo. Foi bom, muito bom, de verdade, Meg. Eu vou ler 2 comentários para encerrar aqui, que quero agradecer ao pessoal, o Christian Boomer e a Fernanda Carvalho. O Christian Boomer está falando assim: acho muito injusta essa forma de estabelecer quem merece ou não ter acesso aos recursos de transição. Tem amigos que precisam passar por situações chatas até para conseguir harmonizar. E a Fernanda Carvalho comentou assim: dentro de nossa pesquisa sobre as inventariações turísticas em cidades do interior do Maranhão, que legal, lá Fernanda, no Maranhão, observamos uma outra realidade vivida por LGBTs. O acesso à educação e à saúde é muito precário, além de não existir políticas públicas e ações voltadas para eles, ainda é muito, muito primitivo. Fernanda, eu sei que você, acho que é amiga da Manon. Pede para Manon, eu vou fazer bem assim na live, né, Meg? Eu sou um desastre, Meg. Bem assim na live. Eu acho que tem que ter essa humanização, Christian, porque eu acho que formalidade, sabe, posturas muito distanciadoras não ajudam, ainda mais nesse momento de pandemia. Sabe, aconchego, ele é fundamental, assim, sabe? Eu sei que a Manon é amiga da Fernanda, passa o meu WhatsApp para a Fernanda, bota ela em contato comigo, que a gente passa o telefone da Aliança Nacional também, né, Meg? Que é um pessoal que faz um trabalho e tem bastante pontes aí no Maranhão. Então, a BGLT, a Simila Rai, é uma travesti que está à frente da BGLT, e ela mora em Salvador, né? Aquela Cíntia que é da ANTRA, que também é em Salvador, né? Elas estão mais próximas, aí eu acho que elas têm mais, assim, elas têm assim, entradas dentro ali do Maranhão. E no Maranhão tem o pessoal do MST, que também tem uma secretaria de gênero muito potente, né? Tem a Sereia Cruz, é uma menina trans, ela deve ter uns 20, 21 anos agora, ela coordena um acampamento, um acampamento do MST, sabe? Então, assim, tem algumas frentes para a gente pedir socorro, né? E qualquer coisa também me procura pelo Instagram, pelo Facebook, que a gente vai conversando e no que eu puder ajudar, também ajudo, né? Porque eu acho que a gente tem que construir alianças, a gente tem que pensar coletivamente, né? Como está sendo essa ação da Bienal e como a gente está pensando, por exemplo, o setor de educação da UFPR, como a gente está pensando o COPENE, né, a BPN, a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, e sabe, então acho que assim, aos pouquinhos, porque onde a gente chega, a gente já produz deslocamentos, sabe? Eu posso não abrir a boca, mas eu chegar, meu amor, sabe, né, porque eu adoro. Assim, a primeira vez que eu tive contato com você para fazer política bienal nesse ano, em setembro do ano passado, né, Cristina? Uma coisa assim. Foi. Meu coração disparou. Eu falei, essa mulher não vai me responder nunca. Ela assim... Gente, a live no Instagram dela é quase todo dia. É igual a Mara. Então, porque o mês passado teve muita coisa. Agora a gente está no Julho das Pretas, e aí no Julho das Pretas eu estou mais nos bastidores, assim, mas eu já falei com as meninas que a gente vai ter que demarcar esse espaço também. Para o Julho das Pretas tem que dar um protagonismo para as pretas trans, né? Porque senão a gente recai naquela, sabe, armadilha, né, de normatizar uma existência e apagar as demais, assim, sabe? Mas eu acho que vai rolar uns babados, assim, né? E passa os contatos do pessoal do Salvador depois, por favor. Manda pelo WhatsApp. Sim, pode deixar, passo sim, pessoal, tá bom? Beijo, vou pedir que a Tati e a Meg só segurem um pouquinho só para encerrar aqui a live, tá? Gente, foi obrigado, de coração, tá? E, ó, quem ficou até aqui, falem com a Bienal, falem com a Meg, falem com a Tati, né? Se cuidem, né? Vocês sabem que, né? Assim, nós não temos um governo que privilegia muito a saúde, né? Então, tem que se cuidar.
cuidado, né? Usa máscara, álcool gel, né? Eu passo álcool gel na mão e também tomo, não, tô brincando, não tomo álcool gel, gente. Álcool gel não, né? Fique em casa, né? Enfim, se cuide. Meg, obrigado. Tati, obrigado. Obrigada, Meg. Obrigada. Obrigadíssima eu. Até a próxima. Até, tchau. Deixa eu encerrar.